Eu confesso que eu nem tinha preparado nada. Falei, meu Deus, o que é que eu vou estar falando para os irmãos, né? Para deixar bem Deus mesmo, o Espírito Santo mesmo falar. Eu confesso que eu ia falar de Paulo. Assim, veio no meu coração a hora que eu entrei aqui, de Paulo, Atos 27, quando Paulo orou pela família de Públio, né? Ali o pai de Públio que estava doente. Era sobre isso que eu ia falar, mas Deus está na direção de tudo aqui. Glória a Deus. E Deus colocou no meu coração essa palavra aqui agora, de última hora, sobre José. José, ele era um homem sonhador. Jacó, né? Jacó, ele já tinha dado mancada com o seu irmão Esaú. E a Bíblia mostra aqui na sequência que José, ele, no começo aqui fala que José, ele tinha diálogo com os seus irmãos, com os filhos de Zilpa e com os filhos de Bila. Diz a Bíblia que era um diálogo normal, né? Era conversa normal, eles estavam juntos, reunidos. E daí diz a Bíblia que Jacó, ou Israel, né, que Deus mudou o nome dele depois, Israel ali, ele deu uma túnica para José, um presente para José, uma túnica de várias cores, porque ele era filho de sua velhice. E a Bíblia diz que logo após o que eu acabei de ler aqui, o versículo 5, fala que José, ele teve um sonho. José, ele sonhou um sonho. E o que acontece? A primeira coisa que José fez logo que ele sonhou, ele falou, eu vou contar para os meus irmãos, né? Todos nós temos sonhos, e é gostoso a gente contar o sonho para as pessoas, não é verdade? É gostoso a gente olhar e falar, o meu sonho é ser isso, o meu sonho é ser aquilo, né? E o José, o que é que ele fez? Ele falou, uau, eu tive um sonho, eu vou contar para os meus irmãos, né? E o que acontece? Quando José contou aquele sonho, a Bíblia diz que ele sonhou com o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam a ele. E os irmãos olharam e falaram, o que, José? Nós vai ter que se prostrar diante de você? O pai de José não entendeu esse sonho. Ninguém, resumindo, os irmãos de José não entenderam aquele sonho. E está aqui no versículo 5, e eles odiavam cada vez mais por causa dos seus sonhos. Sabe o que José esperou? Quando José contou os sonhos, José esperou aplausos. Quando José contou os sonhos aqui para os seus irmãos, José esperou que os seus irmãos iam abraçar ele, iam falar assim, José, nós estamos contigo, José, nós queremos te ajudar a realizar o sonho, que olha, vamos lá conversar com o nosso pai, já estava ali, né? Vamos, olha pai, que legal pai, o José sonhando, que coisa maravilhosa. Mas não é isso que nós vemos aqui. Diz a Bíblia que os irmãos odiavam. O meu irmão, ele é psicólogo, e ele falou que ele aprendeu uma coisa na psicologia, que há uma diferença entre ciúmes e ódio. O ciúmes eu olho e falo, poxa, olha que livro bonito que eu tenho. Um exemplo, você olha e fala, nossa, que ciúmes. Você está querendo dizer assim, eu queria ter esse livro, mas eu não ligo de você ter. Isso é ciúmes. Agora eu falo, olha o livro que eu tenho aqui. E você olha e fala, nossa, que ódio, né? O que acontece? E ódio é o quê? É tipo, eu queria ter esse livro, mas ele não tendo, eu não preciso ter. A gente não desejar a outra pessoa ter. Então, o ódio é isso, é não desejar o bem para a pessoa. E está aqui na Bíblia, os irmãos de José, eles odiaram os sonhos que José teve. E o que acontece? Como eu já falei, José esperou aplausos. Eu quero dar um conselho aqui para você. Aprenda uma coisa, nem todo mundo vai gostar de ouvir os nossos sonhos. Eu tenho sonhos, você tem sonhos. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai, ele começou a pastorear em Cerquilho. E com 7 anos de idade eu comecei a ser um skatista. Eu andava de skate, ando até hoje. Até hoje eu pratico esporte. Mas quando eu tinha 7 anos de idade, eu olhei e falei, uau, eu vou ser um skatista profissional, igual o Bob Burnquist, né? O Sandro Dias, esse skatista profissional. Mas não era esse o sonho de Deus para mim, né? Todo mundo olhava para mim e falava, você vai ser pregador do evangelho. Eu falei, esse irmão tá maluco, tá doido, eu sou tímido, enfrentar um público. Mas meu Deus do céu, esse irmão tá louco, maluco. Nunca que isso vai acontecer. Olha onde eu estou aqui, né? Glória a Deus. Então, já sou evangelista, né? Já fui consagrado evangelista e serei um pastor futuramente. Mas o que eu quero dizer para você? Esse foi o sonho de Deus para mim. Eu não tinha planejado isso, mas o sonho de Deus foi isso para mim, não é verdade? Então todos nós temos sonhos, mas os sonhos de Deus, Isaías 55, 7, 8 fala isso, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. Resumindo, José contou os sonhos, os irmãos ficaram com ódio. Um erro nosso é a gente esperar que todo mundo vai gostar de nós.
O erro nosso é nós esperarmos que todo mundo vai nos aplaudir. O erro nosso é achar que todo mundo vai gostar de ouvir nossos sonhos, mas não é. Quer que eu vá além? Vai ser mais os que vão odiar do que os que vão gostar. Aplausos é poucos, irmãos. Para nos incentivar a prosseguir, são poucos, dá para contar no dedo. Mas pessoas para nos desejar o mal, pessoas para torcer, para ver derrota na vida da gente, são muitos mesmo. Na verdade, são poucos os que vão nos aplaudir, são poucos os que vão nos elogiar. E o que acontece com José foi assim: José contou o sonho, os irmãos ficaram com ódio. Tanto que se você ler na sequência, aí na história, você vai ver que os irmãos de José saíram e não chamaram José. O seu pai Jacó olha e fala: José, vai à procura dos seus irmãos. José, ele vai à procura dos irmãos. A Bíblia diz, aleluia, que ele encontra um homem no caminho, e aquele homem, pelo que eu vejo, é conhecido da família de Jacó. A Bíblia não fala o nome, aliás, que ele conhece e tal, mas pelo que eu vejo na história, é conhecido só pelo diálogo. E ele fala: o que você estava fazendo, José, andando por aí? José perdido. José fala: eu estou procurando os meus irmãos. E aquele homem falou o quê? Os seus irmãos desceram para a cidade de Dotã. Vai lá para Dotã que seus irmãos estão lá. Então eu vejo que é conhecido porque ele sabia tudo. E eles foram para Dotã. O que acontece em Dotã? Está lá no versículo 18. Versículo 18 e 19 diz a Bíblia que os irmãos olharam José de longe e falaram no versículo 19, e diziam uns para os outros: olha lá quem está vindo lá, o sonhador. Ei, sonhador reconhece de longe. Quem é sonhador não precisa ficar falando: ó, eu sou sonhador, hello, olha, eu sonho. Não. Quem é sonhador reconhece de longe. Quem é abençoado, as pessoas olham de longe e falam: lá o abençoado lá o sonhador lá. E eles olharam para José ali. Eles começaram a olhar e falaram: vamos pegar José, vamos matar ele, vamos acabar com ele. Ei, nós conhecemos a história. Nós conhecemos que na sequência José foi vendido. Você conhece essa história? Mas o plano dos irmãos de José não era, aleluia, vender José como ele foi vendido, como nós conhecemos a história. Não, o plano dos irmãos de José era matar José. Mas quem tem sonhos não pode morrer. Glória a Deus. Quem tem promessa não pode morrer. Então o plano era matar. Eles falaram: vamos matar, acabar com ele. E o que acontece? A Bíblia nos relata que os irmãos pegam José, jogam José dentro daquela cisterna, né? Um poço sem água ali, um poço. Eu imagino José pensando que era uma brincadeira. Eu imagino José gritando: Rubem, Judá, Simeão, Levi, Zacarias, Zabulon, Naftali, Dan, Gad, Azer, vai, tira logo dessa cisterna aqui, para com essa brincadeira tonta, para com isso. Mas não, o que aconteceu? O José, então, a coisa mais linda, eu reparo tudo na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, que logo que jogaram José na cisterna, o que os irmãos fizeram? Sentaram do lado, e está na Bíblia, estavam comendo e eles ficaram olhando e falando assim: ó, não, presta atenção agora, é revelação. Eles ficaram decidindo o que ia fazer com José. E eles olharam um para o outro e sentiam o jogo: ó, mata ou não mata? E aí, mata? Ou deixa com vida? Mata. Não, imagine José lá no poço ouvindo: mata. José fala: estou morto. Meu Deus. Ah, não mata, agora estou vivo. Ah, não mata, já estou morto. Meu Deus do céu, e agora? Está na Bíblia. Os irmãos estavam decidindo o que ia fazer com José. Deixa eu profetizar uma coisa na sua vida. Você já percebeu que na nossa caminhada, às vezes, parece que são as pessoas que vão decidir o nosso futuro? Você já percebeu que muitas vezes vem as crises, nós se sente igual José no fundo do poço, e às vezes parece que é as pessoas que vão decidir o nosso futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem decide o teu futuro é Deus. Deus olhou lá do céu e falou assim: não vai matar José e pronto, acabou. Ah, vocês estão pensando, vai matar, não vai matar, eu estou decidindo. Jeremias 31:17, a Bíblia diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos exércitos, aleluia, glória a Deus. Falou: não vai matar. E diz a Bíblia que veio um grupo ali e eles venderam José, resumindo, tiraram José de cena, venderam para o grupo dos ismaelitas e foram. A Bíblia diz que ali José ele foi vendido para o Egito como escravo. E entra no capítulo 39. No capítulo 39 fala de um homem chamado Potifar, que ele foi à procura de um escravo e ele comprou José. De muitos ali, o Potifar olhou para quem? Para José e escolheu. Deixa eu já profetizar na sua vida. Enquanto o diabo levanta pessoas da própria família, muitas vezes para jogar você na cisterna. Enquanto o diabo levanta pessoas, aleluia, para tentar tirar o teu destaque, que foi a túnica de José, porque a túnica não foi junto. Os irmãos rasgaram e levaram para o pai. Jacó falou: pai, conhece a túnica do José? Sim, José morreu. O Jacó pensou que José estava morto. E o que acontece? Enquanto o diabo levanta pessoas para espalhar para todo mundo que você já morreu, Deus sempre
sempre vai levantar um Potifar para te abençoar em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E o que aconteceu? O Potifar chegou ali, ele comprou José, e ele deu uma túnica para José também, ele deu autoridade para José comandar tudo na casa. A mulher de José, a mulher de Potifar, aliás, bate o olho em José, e você conhece a história, ela vai ali, tenta seduzir José. Na Bíblia não entra muito em detalhes, mas tenho certeza que teve briga corporal ali, porque ela conseguiu ficar até com a túnica na mão. Então teve briga corporal. José não ia deixar a túnica na mão dela, a túnica, estou indo. Não, foi briga corporal ali. Resumindo, vai José, deita comigo. José não, José, ele tinha uma vida de santidade. E aí, você está preparado para sonhar? Tudo isso por causa de um sonho de José. Só porque José contou um sonho, ele foi jogar na cisterna, o pai pensando que ele estava morto, foi vendido como escravo, e agora nesse momento, o José, ele está sendo ali assediado pela mulher de Potifar. Está preparado para sonhar? Se prepara para os levantes. E aí? Está preparado para sonhar? E aí? Aguenta aí. E o que acontece? Ela vai, tenta comigo, resumindo, José ele foge. Não tem homem bom nessa hora, irmão. Ou foge ou cai. Mas a carne é fraca. Graças a Deus, imagina se fosse forte, não? Glória a Deus, sorte que a carne é fraca. O que acontece? O José, ele fugiu. Está na Bíblia, irmãos. Ele fugiu e a túnica ficou com ela. Ela já levantou a coluna, gritou para os soldados: soldados vieram. E ela foi e falou: também aquele hebreu, aquele José, ele safado, não está isso na Bíblia, né? Só estou acrescentando aqui para você entender. Olha o que ele fez, tentou me agarrar e eu estou com a prova aqui. Eu estou com a túnica aqui. E pela segunda vez conseguiram tirar o destaque de José. Pela segunda vez conseguiram tirar a túnica de José. E o que acontece? E o pai pensando que ele estava morto. Entra no capítulo 40. Louvado seja Deus, né? Entra no capítulo 40, José está preso. Está quem lá? Os dois presos com ele, né? O copeiro e o padeiro. A Bíblia nos fala que o Senhor estava com José naquela prisão, e o copeiro e o padeiro estavam ali, e a Bíblia nos relata que José prosperava na cadeia. Assim que é, irmãos, aonde você for, você vai prosperar, porque você tem a presença de Deus. O José foi assim, ele não desistiu. Ele estava na casa dele, estava prosperando. Na casa de Potifar,